Fala pessoal, meu nome é Evandro Pires, estamos aqui para um novo episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Esse é o episódio número 3. E para fazer esse papo comigo aqui, eu estou com o Leonardo Riffelli, que é co-founder e CTO na Harmo, em Florianópolis. Fala, Leonardo, tudo certo? Tudo certo, Evandro, beleza? Tudo certo mesmo. E gostaria de agradecer também, né, pela oportunidade. É muito interessante o trabalho que tu faz aí para a comunidade. Legal, cara. Valeu aí pela parceria, ter topado também fazer esse podcast comigo. E para quem está acompanhando aí o podcast desde o começo, no primeiro episódio eu comentei, né, que um dos primeiros cases assim que eu vi e que foi muito legal e que me deixou muito interessado, ainda mais por serverless, né, eu já gostava bastante, já brincava com isso. Eu comentei, né, desse case que foi muito legal, e no caso é o case aí que a gente vai conversar hoje com o Leonardo, então eu tô bem animado, e vai ser bem legal, né? Já era legal naquela época, continua sendo bem legal. Acho que primeiro para contextualizar a galera, acho que era legal tu falar um pouquinho sobre o teu background, né, e então contar como é que tu entrou nesse mundo de tecnologia, falar um pouquinho da tua história e também sobre serverless, como é que tu começou a se aventurar com isso e como é que foi essa tua entrada no mundo serverless? Fala um pouquinho pra gente. Massa, vou tentar ser o mais breve possível, assim. Primeiramente, muito massa tu ter lembrado da palestra. Realmente, a gente estava no começo ali do case e tudo mais, tinha poucas métricas ainda, ainda não era uma realidade total, né? Enfim, então, muito, muito bacana tu ter lembrado. Se tu se recordou, foi uma boa palestra, eu acho, né? Muito legal. Bom, eu tenho 24 anos, eu comecei a programar já com 14 anos, quando eu tinha muito interesse por hardware, né? Eu trabalhava com hardware nessa época, comecei a trabalhar com 14 anos, estava na 8ª série da escola, então tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Como acho que a maioria dos garotos aí da escola e tudo mais tem esse sonho. Cheguei a jogar na Ferroviária, no time amador, bem interessante. E aí comecei a trabalhar com hardware e desde ali eu já tinha bastante necessidade de buscar muito conhecimento e entender as coisas a fundo. E foi quando eu comecei a estudar bastante sobre o funcionamento da web, né? E aí, com 14 anos eu comecei a estudar, comecei a fazer testes em casa e tudo mais. E trabalhava numa loja de informática, né? Então o tempo era bem reduzido. E trabalhei com hardware até os 16 anos. Com 16 anos eu consegui um primeiro emprego, né? Com desenvolvimento web. Então toda essa skill que eu adquiri dos 2 anos ali, dos 14 a 16, estudando, eu acabei caindo em PHP. Eu acho que as pessoas que começam desde cedo assim acabam caindo com PHP, acho que não tem como tu fugir disso, né? Tá um pouco atrelado. E aí eu trabalhei numa software house, né, com desenvolvimento PHP, fazia de tudo, front, back, servidor, cuidava de hospedagem, cuidava de e-mail, enfim, foi uma época que eu aprendi bastante. E com 19 anos eu decidi me aventurar, né, e foi quando eu acabei saindo do interior de São Paulo, né, Araraquara, que é minha cidade natal, e foi quando eu me mudei para Joinville, né, e aí fui para trabalhar numa outra software house com o mesmo foco, né, desenvolvimento de sistemas, só que daí já muito mais focado em back-end, né. E até então eu ia estudando as coisas, né, em geral, arquitetura, eu gostava bastante de arquitetura, questão de microserviço, os 12 fatores lá, né, do 12 Factors, também estudando bastante, e aí acabei me submetendo a uma vaga na Conta Azul, né, e consegui passar todo o processo seletivo, entrei na Conta Azul, e aí foi quando eu efetivamente me aprofundei em Java, né? Eu já tinha conhecimento em Java na faculdade, né? Pulei essa parte, eu comecei a estudar engenharia de computação nessa época e acabei tendo aulas em Java, em C, né? C e C++, depois fui para Java. Só que eu não tinha trabalhado profissionalmente muito a fundo, então esse tempo que eu fiquei na Conta Azul me ajudou bastante, e foi lá, né, foi nesse período aí que eu comecei a ter o contato com serverless, né, na época a Conta Azul já atuava com bastante lambdas, né, bastante functions ali na AWS, e foi quando eu
eu falei, meu, que bruxaria é essa? Né? E aí comecei a estudar sobre isso. E aí um tempo depois, né, foi no final, agosto para setembro de 2017, eu resolvi empreender. Né? Então, eu já atuava como freelancer para reviewer na época, né? A gente chamava reviewer. Eu trabalhava com freelancer e aí aceitei a proposta de full time, né? Acabei saindo de Joinville e me mudei para Florianópolis, que é onde eu estou atualmente, para atuar na reviewer. O meu foco de stack, então, tipo, de lá para cá, depois que da questão do PHP e do Java, eu foquei muito agora em JavaScript. Nos últimos anos estou focando muito em Golang e Scala também. Então, até essas stacks que eu mais atuo atualmente, né? E então a Reviewer, né, teve toda essa construção de 2017 até agora, e aí com essa pandemia e tudo mais, a gente já estava com algumas estratégias de mercado que a gente acabou precisando ter que adiantar por conta da pandemia, né, do Covid-19, e aí a gente realizou essa transição e anunciamos ao mercado uma fusão com uma outra startup chamada Gorilla, né? Então a Reviewer e a Gorilla se uniram. Então a Reviewer com gestão de reputação online e a Gorilla com parte de pesquisa de NPS, CSAT e todas essas questões que envolvem o feedback solicitado, né? E aí com isso a gente construiu a Harmo, a solução geral para economia de feedback, né? Um termo que a gente está trazendo para o Brasil e meio que sendo pioneiros aqui no Brasil nesse sentido. Legal. Até eu ia pedir para tu, como esse episódio falar sobre o case da Harmo, né? Como que a Harmo usa serverless no seu dia a dia para resolver os problemas, né, do business aí. Eu ia pedir mesmo para tu contextualizar o que é a Harmo, né? Tu já começou a explicar um pouco sobre a fusão, mas Isso. Fala um pouquinho também pra gente o que é o business da Harmo, né? Qual é o problema que ele tenta resolver pra gente começar a conectar as coisas aí. Uhum. A Harmo ela surgiu para auxiliar as empresas, né, na gestão de feedback como um todo, né? Então a primeira plataforma com pioneirismo no Brasil a trazer uma visualização 360 do feedback, né? Então trazendo o feedback atrelado ao que o consumidor está falando das marcas, dos estabelecimentos e das suas experiências, né? Então a gente atua tanto com a gestão da reputação online, que são os reviews, né? Quando tu vai numa lanchonete, numa pizzaria, no McDonald's, ou tu aluga um carro na Movida, tu deixa um review no Google, no Facebook, TripAdvisor, Yelp, tem vários players aí, vários canais. E também agora a gente atua com pesquisa NPS. Então tu vai lá, aluga um carro na Movida e saindo da Movida tu recebe ali um e-mail, né, tipo, entregou o carro, teve toda a experiência ali com a empresa desde o início, todo o funil ali, né, tu entregou ali, cumpriu o objetivo, tu recebe um e-mail para fazer uma pesquisa, né, a pesquisa NPS. E aí com isso a gente consegue conectar as duas vertentes, né, a pesquisa NPS para dar completa visão direta, né, da questão solicitada, e o review é a imagem pública que essa empresa está tendo na internet como um todo, né, e o foco no fundo é impactar no faturamento. Então a gente dá essa visão do feedback 360, a plataforma para que a empresa possa, a marca, né, o nosso foco é enterprise, para que essa empresa possa gerir toda essa parte de feedback de um único lugar, né? É esse o maior foco, assim, em resumo. Cara, bem legal, e eu acho sensacional também a ideia do negócio da Harmo. Eu acho fenomenal tu poder fazer toda a gestão, né, dos teus feedbacks, e agora também com, né, comentou do NPS, isso é bem legal e com certeza entrega muito valor, né, para as empresas que contratam isso, é bem massa. Mas até acho que tu vai disponibilizar, desculpa te cortar, acho que até tu vai disponibilizar o nosso site ali, tem bastante informação no site, tem os nossos clientes que a gente atende hoje, como eu falei, o nosso foco é Enterprise, então esse case que a gente vai falar é bastante dado, né? Legal. Não, depois a gente deixa os links, né, os links que a gente comentar aqui de referência, a gente coloca tudo nas descrições aí, fica pro pessoal acessar depois. Perfeito. Massa, então pra gente começar a entrar aí um pouco já um pouco no técnico, né, eu sou muito técnico, então eu gosto de saber como é que é por baixo dos panos as coisas. Fala um pouco como que é a stack de tecnologia de vocês, o que vocês usam aí por baixo dos panos? Massa. A gente é muito diverso, né? Lá atrás a gente já começou a cultura dentro da Reviewer com a questão de isolar em microserviço, uma arquitetura já de microservices, né? Para que a gente possa se aventurar em diversos aspectos, stacks, linguagens, frameworks,
bancos, né? Para que a gente possa ter uma diversidade mesmo. Só que com isso a gente foi evoluindo e acabou chegando num escopo básico, assim, uma entrada básica, né? Então, basicamente hoje a gente está rodando, que é o que a gente mais utiliza, é JavaScript, né? Tanto para o front quanto para o back, rodando em Node.js. A gente utiliza muito Golang para a parte de processamento, né? Coisas que demandam muito processamento, a gente vai para Golang e Scala. E a gente tem um lock-in ferrado com a AWS desde o nosso começo, né? A AWS veio com aquele contrato para a gente assinar que é vitalício até a morte, né? Tipo, só quando você morrer acaba o contrato, que basicamente eles forneceram os créditos, então a gente fez um lock-in completo na AWS, enfim. Então a gente está rodando toda essa arquitetura dentro da AWS, né? Então a gente hoje roda as nossas APIs em microservices dentro do Kubernetes, na AWS, gerenciado pelo EKS, né? A gente tem uns jobs em Hadoop que também rodam na AWS, mas a stack se resume a isso. Na parte de banco de dados, a gente vem de uma transição bem grande, né? Então antes a gente usava muito MongoDB, muito mesmo, absurdamente. Aí hoje a gente derrubou isso, a gente tem um MongoDB pequeno para gerenciamento das pesquisas, por exemplo, NPS, mas nada tão complexo. A parte mais complexa hoje está em Cassandra, né, em Postgres. Esse é assim um resumo. E a parte de serverless toda também na AWS, um lock-in completo com a AWS nesse sentido, banco também lá, enfim, e os microservices, as APIs estão no Kubernetes, né? Acho que esse é um resumo, assim, da nossa stack como todo. Acho que já tem bastante diversidade aí, isso é bem legal, né? E sabendo um pouquinho do negócio de vocês, né? Tu comentou um pouquinho, mas a gente já se conhece, a gente já conversou, né? Eu sei que para vocês coletarem esses reviews, né? Vocês têm boa parte do processamento do que vocês fazem roda em background, né? Então, tipo, precisa coletar dados de muitas fontes e em grande escala, né? Então, como é que é essa arquitetura? Como é que funciona isso? Fala um pouquinho aí também pra gente. Isso mesmo, a gente roda praticamente tudo em background, né, tipo, dos processos mais assíncronos, a maioria dos nossos processos, na verdade, são assíncronos, né, tipo, até exportação de relatório, a gente trabalha com um processo assíncrono, né, porque a gente tem uma exportação de PDF mais estilizada, mais pesada e tudo mais, e para gerar mais uma experiência mais positiva para o usuário, a gente também joga esses processos para background, né. Tipo, em resumo, a gente monitora estabelecimento, né, então, hoje a gente está monitorando um total de 7.000 estabelecimentos físicos, né, locais físicos mesmo, e isso submete para a gente um número X de canais. Esse número X a gente está perto, já se aproximando de 14.000 canais, em média 2 canais por estabelecimento. Canais esses aqueles que eu comentei, então Google, Facebook, iFood, enfim, tem diversos canais. Então a gente coleta mais ou menos em média uns 105, 110 mil reviews por mês, e a gente dispara 150 pesquisas NPS por mês, 150 mil pesquisas NPS por mês, né? Essa parte da pesquisa ainda não é serverless, a gente está migrando, enfim. E cada bloco desse com uma responsabilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem o bloco de schedulers, né? Então, a gente tem um microserviço para gerenciar esses schedulers, que é um microserviço que gerencia os cron jobs de agendamento que a gente tem. Então, o cliente entra lá e fala, eu tenho um canal do Google, esse canal aqui para você coletar. A gente fala, para a gente coletar, a gente vai precisar dessas credenciais, ele fornece essas credenciais para a gente, e a gente pergunta, tá, você quer coletar esses dados ou monitorar esse canal e quantas vezes por dia, por mês e etc. Na média, a galera sempre coloca uma vez ao dia, né? Então a gente salva esse registro dentro do Scheduler, que é um microserviço que está dentro do Kubernetes lá. E aí começa todo o flow, né? Então ele starta esse processo, aí o background começa como um todo, né? Aí a gente tem a parte de coleta, a parte de pré-processamento do dado, né? Um pré-processamento do dado, a gente faz em etapas. E aí, essa parte dos coletores estão rodando com Lambda, né? Tem toda a orquestração das lambdas e tudo mais, roda com Lambda. Tem a parte toda de mensageria, né? Que a gente pega efetivamente os dados ali. E nesse momento a gente está com os dados raw, né? A gente pega o dado lá o dado público, né? Não tá tipo a pedra bruta ali, né? A gente joga para a parte de pré-processamento, que tem um monte de validação, se a gente já processou isso ou não processou, starta outra, vai para a parte de efetivamente de pré-processamento ou não, que é o cara que fica lendo a nossa mensageria, né?
E no pré-processamento tem mais um outro fluxo de dados com um monte de lambda lá plugado que começa a lapidar essa pedra, né? E aí, lapidando essa pedra, joga para uma API nossa que faz toda a gestão de conexões com o banco, isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né? E aí a gente também precisa entregar o resultado do feedback. Então a gente foi lá, coletou o feedback do cara, que é o feedback não solicitado, no caso que eu estou comentando, que são os reviews. A gente precisa dar uma resposta para ele, né? Então a empresa vai responder esse review para esse consumidor. Então ela acessa a plataforma, digita um texto ali pro review do cara e clica em publicar. A gente tem um outro processo que é a parte de publicação, que é uma outra camada também em background, né? A gente registra a solicitação, tipo, Márcia, eu vou publicar a sua resposta, eu já te digo o que vai acontecer depois. E aí os serviços vão lá, publicam, tem toda uma sequência de estado, publicando esse dado no player, né, no Google, no Facebook, por exemplo, a gente devolve para o usuário, tipo, Márcia, eu publiquei. Então aí ele tem um timeline ali, ó, aqui eu respondi, aqui foi aprovado pelo meu gestor, aqui o meu gestor clicou em publicar, ou o usuário XPTO clicou em publicar, e aqui ele ficou em publicação nesse processo, depois foi publicado. Então tem todo um trace ali, né, mas... Em resumo de arquitetura para a gente gerenciar esses background process é dessa maneira, né? Então legal, cara. E tu comentou de ter microservices rodando em um cluster Docker, né? E tu tem várias functions também rodando. Depois quero te perguntar aí sobre essa diferença, né, das decisões aí entre microservices e serverless. Mas por enquanto vamos focar no serverless ali, no que tu estava comentando, né, dos processamentos em background, né? Então, pelo que eu entendi, né, tu tem processos ali que fazem gestão como microservices e tu tem várias funções, né? Eu entendi que são várias funções que fazem todas essas etapas, essa labitação dos dados, né, o envio novamente. Como é que vocês orquestram, né, por ser muitas funções e tal, como é que vocês conseguem fazer essa gestão de estado, como tu comentou ali, como é que é isso na prática? A gente começou toda essa arquitetura serverless, antes a gente não tinha isso, né? A gente migrou isso um tempo depois. Antes era tudo em EC2, tudo em instância mesmo, e eram processos unitários. A gente não conseguia paralelizar os processos, né? Isso foi bem no início. Então a gente tinha poucas coletas, por exemplo. Agora hoje rodando aí por dia mais de quase 14 mil coletas, acaba ficando um pouco pesado. A gente teve que partir para um processo mais saudável, né? E aí, quando a gente começou essa migração, a AWS não fornecia um runtime máximo ali das lambdas não era mais do que 5 minutos, né? Hoje é 15. Então, isso também foi um puta problemão pra gente na época. Ainda é um problema, mas era mais ainda na época, porque a gente precisava orquestrar todos esses dados, né? E aí, a AWS também entregou pra gente um serviço gigantesco de possibilidades, que é o Step Functions, né? Então, o Step Functions, tu desenha um flow de dados, né? De estrutura de evento mesmo. E aí, como eu comentei, o scheduler lá que vai disparar, ele abre um processo no SFN, no Step Function. Aí esse processo no Step Function, vem um eventinho, um JSON lá, com todas as propriedades que precisa para rodar, exercer aquela tarefa, né? E aí dentro do Step Function tem lá desenhado, tu pode fazer validações de tipo um if lá dentro, ó, if esse canal entra aqui, não é esse, é outro, não achou nenhum, sai fora, exit, né? Então o Step Function, ele faz todo esse orquestramento de eventos, na verdade, e ele também faz orquestração de lambdas. Então você jogou um evento ali, ele pode tanto trabalhar com o evento que você jogou para fazer várias validações, ou jogar esse evento, ele instancia uma lambda e joga esse evento para a lambda. Quando a lambda responder, ele pega esse evento, ele pode, com a resposta do evento da lambda, fazer alguma coisa, né? Então, a gente achou esse meio para fazer essa orquestração. Então, por exemplo, a gente às vezes vai processar um estabelecimento na Booking, né, um hotel na Booking com, 2.000 reviews, é tudo paginado, né, esses dados, né, a Booking não tem uma API pública, a gente tem que fazer via scrapping, por exemplo, então tem mais essa parte também, né, a gente teve um problema para subir scrapping dentro das lambdas, né, a gente pode falar um pouco depois, e aí o Step Function,
vai precisar orquestrar várias instâncias da Lambda para cada Lambda processar X páginas, por exemplo. Né? Então, a gente joga lá no Step Function esse evento, tem as validações de qual que é o canal, ele pega lá Booking, massa, então ele instancia a Lambda da Booking, joga esse evento dentro da Lambda da Booking, aí a Lambda vai processando, e dentro dessa Lambda, a gente fica sempre olhando o contexto da Lambda, para ver quanto tempo ela está executando. E quando está próximo ali dos 15 minutos, né, antes era 5, a gente jogou para 15, para a gente reduzir a quantidade de invocações da Lambda, né? Então a gente aumentou a média de duration da Lambda, mas reduziu a quantidade de invocações. Enfim, e aí ela valida, massa, tá perto de 15 minutos, então derruba essa Lambda, dá um return, dá um callback de sucesso dessa Lambda, falando ali onde que você parou. E aí o Step Function está configurado para validar uma flag nesse JSON. Você tem lá, tipo, is finish é true, massa, é porque terminou, então eu não preciso instanciar mais. Mas se não terminou, eu vou subir outra Lambda com esse evento do resultado da Lambda anterior, né? E aí ela vai paginando e fazendo essa orquestração. E a Lambda, dentro dela, tem a questão de continuar o fluxo dos dados, né? Então ela vai jogando para uma mensageria os dados que ela vai pegando, e aí o flow lá, tipo, eu tô na página 3, mas ao mesmo tempo que eu tô na página 3, eu já tô processando os reviews da página 1 e da página 2 em outro processo, né? Que também é um outro SFN que faz toda essa orquestração. Né? Então, a gente fez um lock-in com a AWS, mais um, né? Porque a gente também tomou a decisão de usar a AWS para coisas que, tipo, a gente não tem um time de DevOps, né? A gente não tem ainda, então, para ter uma pessoa especializada em cima das coisas, né, tipo, subir um serviço de orquestração, por exemplo, dentro do Kubernetes, seria um pouco problemático para a gente acabou tendo esse lock-in com eles novamente lá. E a gente usa essa orquestração até para gerar, por exemplo, relatório PDF, né. Então, o Step Function funciona muito bem para a gente nesse sentido. Legal. Esse tema de lock-in, acho que dá um episódio só para isso, né? Se faz sentido, não faz sentido fazer lock-in, isso é uma discussão filosofal. Acho que dá um episódio só disso. Legal, cara. E tu ficou comentando aí, né, com relação a instanciar várias funções e paralelismo, né? Os números que tu comentou de coletas que são feitas, né, simultaneamente. Eu fico pensando como é que fica os serviços secundários, né? Os serviços secundários de vocês são serverless também? Aguenta o tranco? Como é que vocês lidam com esses serviços secundários, banco de dados e todas essas outras coisas? Isso é muito interessante, porque isso a gente passou por muitos problemas com isso, tipo, principalmente no momento que a gente fez a transição para serverless, a gente nem se tocou que isso ia acontecer, que tinha chance da gente derrubar as coisas, né? Porque realmente a questão da AWS para concorrência, ela é absurdamente ignorante, assim. Então, se tu pedir para ela instanciar 1 milhão de lambdas, ela vai instanciar 1 milhão de lambdas e vai executar. Agora, o que essa lambda está fazendo é você que tem que se preocupar com isso, né? E foi o que aconteceu. Né? Na época que a gente fez essa transição, a gente usava como serviço secundário, principalmente a questão do banco. A gente usava um Mongo, né? Esse Mongo, numa instância C2 simples, era uma medium na época, se eu não me engano, não tinha otimização do banco, nenhuma, né? E a gente foi meio um pouco louco, assim, porque a gente fez o refactoring dessa estrutura e a gente já colocou em deploy, já foi rodando, e aí deu problema em produção, enfim. E nessa época a gente derrubou o banco, né? Fato, derrubou o banco, o que a gente vai fazer? Para não ter que trocar o banco, que era um outro problema bem grande, a gente precisou subir um cluster de Mongo em réplica 7, né? Aí a gente usou o G-Cloud para fazer isso, né? A gente subiu lá o cluster, configuramos, deu um pouco de otimização, só que ainda assim ele estava caindo. E aí a gente teve que ir lá para a AWS e configurar as lambdas para elas executarem com limite de paralelismo, né? Então, a gente setou um limite que a gente estava seguro daquele limite. Então, por mais que tenha 1 milhão de coisas rodando, não vai subir 1 milhão de lambdas ao mesmo tempo. Não é infinita essa escala, né? Até porque a AWS faz um bloqueio disso, né? Então, se você é uma conta da AWS lá, um ID, um account ID novo, você vai ter 1.000, se eu não me engano, são 1.000 lambdas concorrentes. Se você tentar rodar mais do que isso, vai estourar erro. A 1.001 vai dar problema. A AWS vai te falar, já estou rodando 1.000 aqui, se você quer mais limite, me peça mais limite. Aí você tem que entrar lá no suporte e requisitar mais limite, né? De tanto requisitar mais limites, a nossa conta está com 20.000 lambdas concorrentes habilitadas, então é bastante coisa, e a gente acabou limitando a isso.
E aí a gente derrubou o banco, derrubou várias APIs, então a gente precisou fazer diversos trabalhos, né? Então hoje, por exemplo, a gente migrou o Mongo, a gente saiu do Mongo porque a gente entendeu que para esse cenário não era a melhor opção para a gente. Então hoje a gente dividiu em 2 níveis. A gente tem o Cassandra, que fica na frente de tudo ali, recebendo a primeira porrada, né? Porque por mais que a gente pega ali os dados, o scrapping ele não valida se ele já processou ou não esse dado, né? Então, na parte de pré-processamento, ali na fase 0 do pré-processamento, a gente extrai várias coisas do review, faz um carimbo ali no review e pergunta pro banco, cara, já processei esse dado? Se não processou, aí ele continua o fluxo. Se já processou, ele morre, né? Então tem até umas questões pra gente otimizar aí. E aí a gente colocou o Cassandra na frente, né? São 3 nós de Cassandra que a gente tem hoje, com Elassandra, né? Um Cassandra com Elasticsearch dentro. E também rodando dentro do Kubernetes, né? São 3 máquinas M5 Large, se eu não me engano. Então, aguenta bastante a porrada ali, né, pra te dizer. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu esqueci de trazer esse dado para cá, mas se não me falha a memória, tá em média 200 operações por segundo no Cassandra em momento de coleta, em pico de coleta, né, e não faz nem cosquinha nas máquinas dos nós, né? Então tá bem tranquilo. Só que a gente precisou fazer diversos serviços, né? Diversos refactors na arquitetura para aguentar a arquitetura serverless, né? Então, essa questão do banco, a gente não faz connection direta com o banco nas lambdas, a gente subiu uma API, essa API que faz esse interfaceamento com o banco, e a lambda simplesmente trabalha com request HTTPS para essas máquinas, para essas APIs, né? Então, dessa maneira, a gente consegue também ter controle disso tudo, e a gente tenta ao máximo não ter muitos lock-ins com outros serviços, né? Então, se tem, por exemplo, API de terceiro plugada nesse fluxo, e essa API de terceiro cobra por request, a gente tem que ter muito cuidado para ter controle disso, para não derrubar o nosso parceiro, né? Então, até por isso, hoje a gente tem um controle ali das execuções em paralelo, para não acontecer isso, a gente não ter nenhuma surpresa com billing de outros serviços, por exemplo, como proxies e etc. Então a gente é bem atento aos serviços secundários, tanto os nossos, quanto a de outros parceiros que a gente utiliza e possa vir a utilizar no futuro, né? E sempre quando a gente vai conversar com esses parceiros, a gente fala, olha, pode ser que possa acontecer muitas requests do nada, né? Então a gente já avisa o cara, só que a gente tem uns alertas, né? A gente faz alerta que está acontecendo e tudo mais, para a gente ter, por mais que é um fluxo orquestrado, que parece que é meio solto as coisas, a gente tenta amarrar eles para não estragar os serviços secundários, né? Então hoje a gente está aguentando a segurar a bronca ali, né? Mas é um problema a se cuidar. Legal esse tipo de depoimento, porque é o serverless na prática, né? Então... É na prática, é bem na prática. E é um pouco assustador às vezes. Tem que resolver, né, do dia para o outro. Mas é um lembrete importante que, né, quando tu pensa numa arquitetura serverless, tu tem que se preocupar, inclusive, né, com serviços secundários. A gente comentou isso também nos outros episódios, né, e acho que aqui, né, o teu depoimento, né, materializa isso, porque tu sofreu, né, na prática com isso, né, então, né, essa escala, né, do serverless é muito boa, mas se tu não pensar, né, tu pode, como tu comentou, eu posso derrubar um parceiro, né, fazendo requisições demais para ele, derrubar o meu próprio banco, né, se ele não tiver pensado também para a escala do serverless, né? Então, com a gente aconteceu as duas coisas, né? A gente derrubou o parceiro e o nosso banco em produção, assim, tipo, na hora do expediente ainda foi. Maravilha, altas lição aprendida aí. Não, legal. E antes ali tu tinha falado, né, dos microservices, eu fiquei com isso na cabeça para te perguntar. Hoje vocês ainda constroem coisas com microservices ou é tudo serverless já? E se tem um pouco dos dois, que pelo que entendi, continua ainda tendo um pouco dos dois, né? Às vezes é microservice, às vezes é serverless. Qual que é essa tomada de decisão, né? Quando fazer uma coisa e quando fazer outra, né? O que leva vocês a decidir por uma coisa ou outra? Eu também tenho uma cultura muito de que não existe uma bala de prata, né? Tipo, uma solução que vai resolver todos os seus problemas. Por mais que serverless possa parecer isso, é sempre bom dar uma analisada e uma pensada antes, né? Acho que depende muito do cenário, do contexto, do que você quer resolver. Pra gente, por exemplo, serverless não é uma bala de prata, porque a gente tem toda uma outra parte de processamento,
né, de dados como um todo. Então, pensa comigo, né? Eu comentei ali que são 14 mil integrações rodando, né, aproximadamente, de diversos canais possíveis. Então, a gente tem um cliente ali, o cliente Caneca, e o cliente Caneca coleta de 4 canais, 1000 reviews por dia, por exemplo. Então, eu preciso gerar uma nota única de todos esses canais para esse cara ter uma ideia de como que está a reputação online dele de maneira pública, que os canais têm bons algoritmos para gerar essas notas, só que não são tão precisos esses algoritmos, né? Se você vai lá no Google, você tem 100 reviews, 100 reviews sendo 80 com nota 10, nota máxima, nota 5 no caso, nota máxima, e o restante tudo com nota 3 e nota 1. A tua nota vai virar 5 ainda assim, sabe? Então, a gente tende ao máximo a refletir a realidade. Então, para isso, a gente precisa processar uma quantidade massiva de dados para entregar essa nota para a pessoa, né? Então, por exemplo, a gente tem um algoritmo matemático que faz esses cálculos e dos pesos e tudo mais, né? Uma equação matemática mesmo que precisa parsear todos os dados para gerar os pesos, para depois fazer todo o restante da equação para gerar a nota pública. Então, tem coisas, principalmente na parte de processamento, que para a gente serverless não seria a melhor saída, porque a gente precisa de bastante poder computacional. Então a gente precisa de cores mesmo para fazer isso, de processamento, de máquina mesmo ali, provisionada para a gente, né? Para que a gente possa diminuir, além da questão da latência, que não chega a ser um problema pelos testes que a gente fez, né? A questão do code start e tudo mais não chega a ser um problemão para a gente, mas a gente quer ter agilidade nesses cálculos, né? Então, quando o cliente requisita esses cálculos, a gente tenta diminuir a latência fazendo uma requisição para um serviço que já está em pé. Além disso, é uma máquina com muito mais CPU, com muito mais memória para rodar esses algoritmos, né? Então, sempre que a gente vai decidir, poxa, eu tenho algo novo, uma feature para fazer que vai necessitar de um novo módulo, uma nova responsabilidade, a gente vai sempre colocar na balança. Latência é um problema, processamento é um problema. Se não cair nisso, ou até mesmo se pode ser um processo assíncrono, que não tem problema ele demorar, exemplo as coletas, não tem problema, então é serverless, né? Então a gente faz tipo uma matriz ali para chegar nessa conclusão, né? A gente tenta ao máximo não ser no achismo, né? Então a gente joga as questões que a gente tem que resolver na mesa e decide em conjunto, né? E o pessoal do time viabilizando todos os aspectos possíveis, custo para manter isso, custo de manutenção, se escalar, né? Esse custo também não pode escalar junto exponencialmente, porque é um problema para uma startup, né? Enfim, a gente tenta pensar em tudo isso, mas ainda visando essa questão de diminuir a latência e aumentar o poder computacional para processar, principalmente texto, que é o nosso cenário, né? Então, por isso que a gente tem a boa parte de microservices ainda por conta dessas questões, né? Tipo o scheduler, que são vários eventos entrando e saindo, então esse serviço ele precisa estar em pé ali para responder o mais rápido possível nas configurações, né? E para a parte de processamento de texto, é mais para isso que a gente tem, as APIs para processamento de texto e as APIs que faz o leve trás de evento, né? O restante é tudo serverless, mas para chegar à conclusão de microservices ou serverless, a gente joga esses quesitos na mesa, assim, para concluir, né? Não, bem legal, e eu compartilho muito dessa tua visão também, de não ser bala de prata, né? Eu não gosto muito desse fanatismo, às vezes, por alguma tecnologia ou linguagem de programação, que seja, né, achando que aquilo é uma bala de prata. Inclusive, onde eu palestro, que eu falo sobre serverless, eu sempre tento lembrar que, cara, a serverless é muito legal, eu gosto bastante, mas tu tem que pesar algumas questões, né? O cold start é um problema que tu tem que realmente pesar e ver se faz sentido, né? Então eu compartilho bastante também dessa visão, né, de não ser bala de prata, e é legal aí ter a tua visão também de como que vocês fazem essa tomada de decisão, porque eu acho que pode ajudar também, né, outros aí que estão na mesma situação a fazer essa decisão. Então, bem legal. Massa, top. Legal. Nossa. Que a gente compartilha a visão. Eu vi umas palestras suas, já imaginei que era parecido assim. Show de bola. E, cara, falando tem bastante granularidade, né, muitas funções, né, tu comentou ali que vocês têm os step functions, né, tem várias etapas ali, pelo que entendi, vários controles. Como é que vocês garantem que isso tudo está funcionando? Vocês monitoram? Como é que é isso? Porque me pareceu bem complexo, e sempre que eu penso numa aplicação que usa muitas funções, muita orquestração, eu sempre penso na complexidade de garantir que isso está funcionando, né, que consiga monitorar tudo isso.
Isso realmente foi um trabalho bem difícil pra gente, mas eu acho que a gente conseguiu achar uma solução com o passar do tempo, né? Precisou passar o tempo e a gente ficar em cima disso pra gente evoluir e amadurecer nesse sentido. Até abrindo um parênteses, a gente tinha um outro produto que a gente acabou colocando em stand-by, que era um produto um pouco que deixava essa arquitetura mais complexa, e a gente conseguiu viabilizar esse outro produto devido aos aprendizados que a gente tinha com serverless, né, por exemplo. Então, é bem interessante isso. E hoje, por exemplo, sem contar essas lambdas que a gente tinha desse outro projeto que a gente colocou em stand-by, então a gente derrubou toda a arquitetura, hoje a gente tem em torno de 65 lambdas, né, nesse flow todo, mais ou menos 5 step functions, e dentro do CloudWatch tem mais 10 cron jobs para serviços diferenciados, né? Tipo, por exemplo, uma lambda que sobe cluster do Hadoop para consolidar dados, uma lambda que sobe para validar que o cluster do Hadoop está ok, está rodando, ou se deu um erro, precisa subir outro cluster, ficar fazendo esse monitoramento, né? E na parte desses pilares principais que eu comentei no início, na parte de coleta, na parte de pré-processamento, na parte dos logins, né? Como eu comentei, a Booking não tem API, a gente tem que fazer o login lá na interface deles, pegar a sessão desse login, para depois a gente conseguir efetivamente publicar esses dados. Então, todo esse flow para a gente garantir que ele está funcionando, os proxies também, para garantir que os proxies estão respondendo com sucesso, que tem saldo na conta lá, que está tudo ok. A gente acabou utilizando lá atrás uma startup, acho que eles não estão pagando a gente para falar sobre isso, né? Que é o Dashboard.io, né? Que eles plugam na tua conta AWS, tu dá permissão para eles de leitura, e eles vão puxar os dados todos de Lambda, principalmente de Lambda, né? Para tu conseguir tracear, criar relatórios lá dentro, alertas, dá para fazer um monte de coisa, porém é caro. Né, a gente testou esse serviço, a gente achou que a gente ia conseguir ficar com ele ativo, acabou que não deu certo. E aí, o que a gente fez para suprir essa necessidade? Poxa, a gente está com lock-in na AWS, então vamos ver o que a AWS tem para resolver isso. E aí a gente caiu no dashboard do CloudWatch, né? Então a gente construiu um dashboard que tem várias queries lá dentro. Então, por exemplo, se a gente tem 65 lambdas rodando nesse fluxo todo, a gente tem o monitoramento dessas 65 lambdas, né? Error rate, taxa de erro, taxa de sucesso e tudo mais. E como a gente usa o Step Function, a gente também tem as métricas dos fluxos de dados que a gente precisa. Então, se eu tenho uma coleta para fazer, eu abro um step function de coleta. Se eu tenho um review para processar, ou para fazer o pré-processamento, eu abro um step function de pré-processamento. Se eu tenho um review para publicar uma resposta, eu abro um step function de publicação de resposta. Então são 3 pilares aqui, por exemplo, que a gente tira a métrica de taxa de sucesso. Né? Então tem ali no dashboard a quantidade de execuções com sucesso, a quantidade com falha, porcentagem de error rate, e aí a gente acompanha isso numa tela. Vem trabalhar, tem essa tela aqui, sem falar que o CloudWatch também tem os alarmes, né? Que tu consegue especificar, construir uma métrica e falar pro CloudWatch na parte de alarmes. Se essa métrica for, fiz um cálculo de error rate lá na métrica, deu 10% de error rate, chego maior ou igual a 10, esse cara aqui, X vezes por dia, me manda um e-mail, ou me manda um SMS, me avisa. Então a gente tem todo esse fluxo fechado nesse monitoramento, né? Então, todos esses step functions, todas essas lambdas, a gente tem um dashboard construído para dar o melhor resultado possível, tudo mastigado, né? Então a maioria em porcentagem de error rate. A gente também analisa a média de duration para ver se não tem nenhuma lambda que está demorando muito mais do que deveria demorar, para a gente reduzir o custo, né? A gente sempre pega nisso, na questão do custo, do investimento, na verdade, porque é um investimento, né? Do investimento da AWS para a gente reduzir a conta da AWS. Então, esses dashboards também entregam para a gente a questão de billing, né? O quanto que a gente está impactando nisso. E aí, com base nesse dashboard, a gente já consegue analisar uma variância dia a dia ali, por exemplo, semanalmente, mensalmente, fora o serviço de proxy. Hoje a gente usa o Luminati, e dentro do Luminati a gente também tem vários alarmes lá, se acontecer, tá transferindo mais do que os gigabytes que eu costumo transferir, me avisa, me dá um alerta e tudo mais. E a gente usa o log DNA para gerar os traces de evento. Então começou a coleta, rolou isso, rolou aquilo, então tu digita lá uma hash da coleta que a gente gera quando começa,
tem lá essa hash, a gente tem todo o trace daquela coleta. Então, se deu algum problema, eu olho quais coletas falhou no step function, a XYZ, eu pego os IDs, vejo no log DNA o que aconteceu. Né? A gente mandava antes tudo pro Slack também, só que era muita coisa. Né? Recebi e-mail, recebi SMS, só faltava a AWS me ligar falando, tá com um probleminha aí na coleta, dá uma olhada. Então... A parte de microservices também é interessante, que a gente faz o monitoramento também dos microservices, como eles estão rodando dentro do Kubernetes, né? A gente tem um Prometheus lá rodando também, que fica enviando essas métricas para um dashboard do Grafana, que a gente tem também. A gente poderia também, de uma coisa que a gente pensou, ter construído extratores da AWS para jogar para o Grafana, para ter tudo no Grafana, só que acabou que a gente ia ter que investir bastante tempo nisso, bastante energia. A gente acabou de novo usando a AWS, até porque o pricing do CloudWatch é ridiculamente baixo, né, para essa parte de métricas. Então a gente acabou usando esse recurso também para solucionar o nosso problema. Aí a gente conseguiu cancelar o Dashboard.io, a gente não teve nenhum problema com o financeiro depois disso e tá ok, né? É legal. E eles não pagam mesmo a gente para falar aqui no podcast. Mas é uma boa ideia, né? Se eles estiverem ouvindo aí, quiser patrocinar o podcast, né? Vai ser legal. Brincadeira, mas é bem legal. E eu acho que o CloudWatch ele evoluiu bastante, né? Nos últimos tempos, né? Inclusive eu ouvi relatos de outras pessoas que utilizavam, né, CloudWatch lá no começo, saíram, né, porque era bem cru, né, o que ele entregava, para usar outras ferramentas terceiras que integravam com a AWS, e depois voltaram para o CloudWatch por conta do custo, né, e porque daí já estava bem enriquecido também, conseguia entregar uma experiência bem parecida do que outras ferramentas entregavam, né, então... eu acho que hoje ele já está um pouco mais robusto também, né, para conseguir entregar esse monitoramento que nem vocês fazem aí, né? Absurdamente robusto. Hoje, por exemplo, ele supre tudo que a gente precisa de centralizar os alarmes, os alertas, né, e dashboards, por exemplo, da infra como um todo. Então, realmente é muito robusto. Então, todo o fluxo que a gente tem de mensageria, Lambda, Step Function, o banco, enfim, é muita coisa que ele realmente consegue entregar. Você só tem que saber utilizar ele ali, construir as queries, né, enfim, tem o Xtrace, tem muita coisa no CloudWatch hoje em dia. Então, se eu for ficar falando aqui, vai dar um podcast inteiro. Dá um podcast só de CloudWatch. É uma boa ideia. Inclusive, eu tenho intenção de fazer um episódio dedicado a monitoramento, observabilidade, então vai dar para explorar bastante isso. Isso é massa. Vai ser bem legal. E, cara, eu quero saber um pouquinho de cada coisa aí de como vocês trabalham, como que é a estrutura de vocês. E já que a gente estava falando de granularidade aí, das funções e tal, fala também um pouquinho como é que é o repositório dessas aplicações, né? Especialmente das funções, né? Dos lambdas que vocês têm, como é que vocês separam, né, essas funções em repositórios e qual que é mais ou menos a lógica que vocês usam para isso. Então, quando a gente começou o refactor, toda essa arquitetura lá em 2018, a gente parou e pensou assim, cara, monorepo ou single repo, né? Aquela discussão filosófica também, né? E aí foi quase que unânime para a gente não deixar tudo em um único repositório, nem a gente nem chegou a avaliar muito a fundo, a gente só falou, cada repositório é uma lambda, cada repositório é um fluxo, tá tudo ali, tudo certinho, não tem problema nenhum. Até então, né? Enfim, então a gente tem esses requisitos do passado, então hoje o nosso GitHub passa de 200 repositórios, assim, é muita coisa, porque a maioria são lambdas. Na época a gente já tinha visto o Serverless Framework, mas a gente acabou, por conta das POCs que a gente foi fazendo, e a POC foi para produção, né? Sempre esse assunto também é bem interessante, a POC foi para produção, e a gente acabou não utilizando o Serverless Framework em todos as lambdas, ou todos os fluxos que a gente tinha de processo ali, para automatizar essas coisas, né? A gente já fazia o pipeline deploy com o CircleCI, né? E aí a gente, cada repositório tem lá um job pipeline no CircleCI para fazer o deploy da Lambda. Com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais intrínseco. Até hoje, a gente não conseguiu fazer o refactor inteiro
para monorepo por responsabilidade, né, por pilar, por exemplo, mas a gente entende que esse é o caminho mais ideal, né, o mais interessante para o nosso cenário. Mas hoje a gente faz toda a gestão, então se eu tenho que mexer num fluxo de dados que tem 10 lambdas, eu tenho que abrir 10 repositórios, clonar 10 repositórios, abrir 10 pull requests no mínimo, né, um para cada um, 10 code review, um para cada um ali, 10 pipeline deploy, depois fechar, empacotar tudo certinho e falar, massa, agora tá funcionando, versionou tudo, interessante, agora pode botar para funcionar o fluxo, né? Então, se muda alguma coisa que tem que mudar em outros, tem que abrir todos esses repositórios, né? Então, hoje a gestão não é das mais produtivas possível, a gente já sabe disso, a gente já sentiu esse problema. Acho que mais para frente que a gente vai acabar falando sobre as decisões, né? Enfim, mas hoje é tudo assim, cada coisa um repositório, pequenas coisas fracionadas que a gente começou depois que a gente já estava mais maduro, aí são em monorepo, só que é uma porcentagem bem pequena, então eu acabo não comentando sobre isso. Mas já fizemos vários testes para como trabalhar em monorepo, né? Junto com o Serverless Framework, a parte de pipeline ali também. Não, enfim. Isso é legal, e realmente quando tu tem muitos repositórios, né, tu comentou, né, abrindo vários PRs e tal, acaba a produtividade sendo consumida ali também, né, gerando muito overhead, né. Acontece isso hoje. Então, acho que essa abordagem de fazer por pilares, né, por contextos, né, tu agrupar funções por contexto, para mim me parece também uma melhor abordagem, né, de maneira geral. Claro que cada coisa tem sua particularidade, mas acho que de maneira geral essa é uma abordagem que realmente funciona bem, né. E, cara, falando da equipe de que vocês têm hoje aí, como é que é esse time que desenvolve serverless? Fala um pouco também, tipo, precisou capacitar esse pessoal para trabalhar serverless, ou como é que né, esse mindset? Foi fácil, né, o pessoal começar a trabalhar com serverless? A curva foi muito, muito grande? Como é que é aí? No começo, quando a gente começou, o nosso time ele era um pouco enxuto, né? Era eu, o nosso ex-CTO e mais um desenvolvedor front, que também ficou mal motivado ali na época. E aí, como era um time já enxuto, não foi tão difícil, né? Mas a gente precisou de capacitação, a gente precisou estudar pra caramba, ler artigo pra caramba, a maioria artigo gringo, né? A gente, na época, a gente não chegou a achar cases brasileiros, acessíveis, pessoas que fizeram isso aqui e tudo mais, a gente foi mais para gringa, então foi uma curva bem exausta, assim, nesse sentido, mas que deu bastante retorno pra gente, né? Aí depois o nosso time foi aumentando, a gente chegou a 7 pessoas no time de tecnologia, e aí essas pessoas, elas precisavam ser capacitadas, né, estudar e tudo mais, né? Então o exemplo que eu posso dar é, uma vez o nosso antigo data science chegou na empresa e ele queria mexer com a parte de algoritmos de machine learning, e a gente falou pro cara, estudar e implementa isso em serverless. E aí o cara foi atrás, estudou e tudo mais, porque a gente não tinha um manual ali, era coisa que estava na nossa cabeça e a gente passava de conhecimento para as outras pessoas do time, e as pessoas iam estudando e traziam conhecimento também adicionais para a gente, né? Contanto que hoje a gente tem algoritmos em Python de machine learning rodando com serverless também, e é muito massa. Então, aí depois com a pandemia do Covid-19, a gente precisou também enxutar um pouco o time. Então, em 2019, na verdade, um pouquinho antes, né, de 2019 para cá, a gente já precisou enxutar o time. Então, hoje a gente está com 3 pessoas no time de produto, né, só que uma delas não é desenvolvedor, então são 2 desenvolvedores, eu e mais um, que também está nesse processo de transição, né? E eu sinto que é um processo trabalhoso para as pessoas que nunca tiveram contato, e buscar também material para isso. Tem muito material, na verdade, só que se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade no idioma inglês, ela já passa por algumas dificuldades, né? Então... Mas, no geral, a pessoa acaba tendo que se capacitar, elas aceitam, né, pelo que eu vi, na minha experiência desde então, elas acabam aceitando numa boa, né, esse novo conceito, essa nova maneira de atuar, essa nova arquitetura como um todo, enfim. Mas como eu sou assíduo de Marty Fowler há muitos anos, né, então... Desde os primeiros papers
que já saíam, já estava por dentro. Enfim, então eu já tenho meio que uma lista de links assim possíveis no favoritos aqui, já para poder disponibilizar. Então sempre que alguém vai, eu falo, ó, tá aqui, segue isso aqui e estuda. Legal. E tu atribui essa curva, né, essa, digamos, dificuldade de começar a trabalhar com servers muito mais pelo a dificuldade de achar conteúdo em português, ou é por entender mesmo o paradigma, o mindset de trabalhar com serverless? Eu acho que é um misto, né? Acho que também depende da pessoa que está querendo entrar nessa área, né? Tipo, para uma pessoa que já trabalhava com arquitetura, por exemplo, merger, estudar conceitos serverless é muito mais claro, né? Muito mais fácil de fixar na cabeça dessa pessoa e dela entender e compreender do que um desenvolvedor júnior, por exemplo, que não tem conhecimento de outros conceitos, né? Então, acho que depende nessa questão. Então, se é uma pessoa que já é um pouco mais cru em outros paradigmas, em outros tipos de arquitetura, tipo, não viu um Clean Architecture da vida, né, do famoso Uncle Bob, já vai ter uma certa dificuldade para entender a questão do serverless, principalmente falando, né, nessa estrutura mais solta, né, como um todo, mais granulada, né. Então, eu acho que é um misto, né. Na gringa tem muito conteúdo, português tem pouco conteúdo, pouquíssimo conteúdo em português. Então, se a pessoa ela é júnior e já não domina muito do idioma inglês para ler artigo e tudo mais, já aí dificultou de vez, né? Por isso que eu acho que é um misto, né? Acho que a pessoa que tem mais senioridade ela consegue entender mais fácil. Pelo menos, por exemplo, não se gabando, não é isso, mas pra gente lá no início, como eram 2 desenvolvedores sênior atuando nesse refactoring, pra gente foi muito mais tranquilo. A gente teve que passar por uma limpeza de mindset, né, uma redefinição de mindset incrível para o time como um todo, né? E lá atrás a gente acabou criando o dilema de fazer mais com menos. Mas não é de fazer mais de qualquer coisa, é de fazer mais coisas certas, assertivas, com menos pessoa, né, com menos time. Né? Então, essa é a ideia. E, enfim, eu acho que esse cenário é um misto de coisas, acho que depende, né? Mas falta um pouco de conteúdo em português. Legal, cara. E falando dessa jornada toda aí que vocês tiveram, né, de não ter começado com serverless, né, entendido o potencial do serverless, implementar isso, sofrer com bastante coisa, né, muita coisa boa, mas também outras coisas nem tanto. Dessa jornada toda, assim, o que tu destaca, assim, que foi positivo, foi legal, e eu indicaria para quem está ouvindo aí que quer implementar serverless, o que tu daria de dica aí de positivo nessa jornada aí de vocês? Uma coisa que eu pude observar é que a gente, com o serverless, a gente criou um poder de validação de ideia gigantesco, né? Então, até nesse refactor, a gente precisou provar que a gente precisava investir o tempo do time de engenharia para fazer esse refactor, então a gente precisou levantar uma POC, levantar pontos positivos, pontos negativos, né? Então, o aprendizado em cima dessa questão de rodar POC, de ser fácil de fazer isso, mais simples, né? Independentemente da ideia que você tem ali, porque a gente já precisou validar várias coisas com serverless e deu tudo certo. Então, de coisa positiva que eu posso dizer que a gente acabou recebendo essa possibilidade de fazer muitas coisas com menos recurso, com menos dinheiro, né? Até porque a AWS ela te dispõe de créditos para você fazer os testes, se for uma conta limpa. Se não for uma conta limpa, ela te dá invocações de Lambda gratuita, quantidade de poder computacional gratuito, você pode subir C2 gratuito, enfim, ela te dá uma infinidade de possibilidades para você validar suas ideias para poder rodar na estrutura deles, né? Então, essa velocidade para a gente testar as coisas foi um ponto super positivo. Essa redefinição de mindset que eu comentei anteriormente foi muito positivo para a gente, porque abriu, realmente expandiu a consciência para entender outras coisas, não só serverless, né, mas pensar, ter um horizonte maior, né? Então, é um puta ponto positivo. E coisas que a gente precisou aprender no decorrer desse tempo foi a questão de sempre estudar o cenário antes de
tomar qualquer conclusão, né? Então, como eu comentei também, que serverless não é bala de prata, é sempre tu validar as suas ideias, porque a gente, lá atrás a gente não pensava assim, né? A gente estava ali na euforia do hype ali do serverless e a gente saiu metendo a mão em tudo serverless, tudo para serverless. Eu tô falando que hoje serverless não é bala de prata por experiência própria, né? Porque a gente tentou jogar tudo para serverless. Então, um ponto mega positivo que eu consegui extrair dessa história como um todo é sempre valide as suas hipóteses, as suas ideias, né? E serverless possibilita com que você inicie essa validação. E o interessante também é que você consegue ter uma previsibilidade gigantesca do que você vai precisar investir se isso escalar em X escala elevado a Y, né? Te dá essa possibilidade, mas um ponto da supremacia quântica que eu consegui extrair é: sente, pense, leia muito conteúdo, valide as suas ideias, não saia fazendo, né, não saia metendo a mão, porque o serverless te deixa um pouco eufórico mesmo, de muito louco, bruxaria, parece às vezes, e tu pensa, putz, muita coisa dá pra fazer em serverless, e aí tudo que vem, tu pensa, putz, e se eu fizer em serverless? E se eu fizer em serverless? Né, mas não é bem por aí. Então, sempre pensar no contexto geral da empresa, o momento que a empresa está, o momento que o time está, as pessoas que você tem dentro do time, né? É sempre interessante isso. Então, coisas que eu destaco de pontos positivos, no final das contas, são os que a gente não fez no começo, mas que eu recomendo fazer, né? Que é essa calma, que serverless não é bala de prata, e valide as suas hipóteses sempre que possível, né? Então, de pontos positivos, de resultados positivos, na verdade, a gente ganhou muitas coisas, absolutamente muitas coisas mesmo, porque pro nosso core business, serverless é tipo a vacina do Covid-19 no momento, assim, né? Porque foi certeiro, assim, pra gente. Então, foi muito interessante. E, por exemplo, para a parte de vendas, se a gente pensar, puta, quanto que custa ter um estabelecimento, uma marca com 1.000 estabelecimentos dentro, tá? A gente vai tirar uma média ali e a gente consegue ter uma previsibilidade do investimento em infra que a gente vai precisar fazer, por exemplo, né? Então, isso pode ser positivo ou negativo para o teu core, mas sempre testa, sempre valida e coloca tudo no papel as ideias antes de sair fazendo, né? Esse é a supremacia do ponto positivo. Isso é legal e eu gosto sempre de comentar, né? Tu falou da questão do ponto de vista da empresa também, né? Eu sou apaixonado por tecnologia, tu também, né? Então a gente se leva fácil pela hype, né? A gente se apaixona, mas é sempre importante, né? Como tu mesmo falou, pensar do ponto de vista da empresa também, né? Se aquilo ali vai ser sustentável, se tu vai ter time depois para dar manutenção nisso, né? Pensar nessa transição, né? De capacitação também das pessoas que vão ter que entrar ali. Então tem tudo isso também para ser avaliado, né? Eu gosto pra caramba de serverless, acho que encaixa em muito o cenário e que faz muito sentido, mas tem que levar também em consideração essas coisas que faz bastante diferença. E, cara, na mesma linha aí de coisas boas e tal, o que tu também destaca de não fazer, né? Tipo, a gente passou por isso, não faça isso. Né? Tu até falou já do banco de dados, que vocês derrubaram o banco, derrubaram o parceiro. Já tem umas dicas aí, mas fora isso, tem mais alguma coisa aí que tu diria, cara, não vão por aí que a gente já foi e já não deu boa? Tem essa lista, acho que de tudo que a gente faz, quando a gente está aprendendo, a gente traz mais lição do que não fazer do que o que fazer, né? E eu costumo dizer às vezes que é muito mais importante tu saber o que não fazer do que o que fazer. Então, enfim, assim, em grande resumo, para não ficar muito maçante, muito prolixo, assim, começando, como tu comentou, serviços secundários, né? Sempre as coisas precisam estar muito bem amarradas, você tem que estar com os pontos críticos da tua arquitetura muito bem detalhados, porque nós não fizemos esse levantamento e isso foi quase catastrófico, né?
E eu vou contar um outro case no final ali, que um outro ponto que foi um pouco catastrófico também, por a gente não ter pensado direito. Então, cuidado com os serviços secundários, seja de parceiro ou interno, né? Levante todos esses serviços antes, saiba a quantidade de coisas que você vai requisitar para esses serviços para saber se eles vão aguentar o tranco ali na hora que você estiver executando, né? Então, fazer um levantamento, né? Faça um levantamento, não execute serverless sem ter um levantamento claro do que você está fazendo, né? Sobre a questão de gestão do code base desses repositórios, eu, por exemplo, já recomendo, não faça tudo em um único repositório, cada lambda em um repositório separado, né? Tenta isolar em monorepo, só que de acordo com o pilar que você está resolvendo, o contexto de arquitetura que você está resolvendo, né? Tipo, hoje eu não jogaria as 60 e poucas lambdas que a gente tem em um único repositório, porque senão vai ficar também um problema, né? Nem muito, fica no meio, fica em equilíbrio. Então, joga em monorepo as coisas dos contextos, né? Que tu possa ter. Utilize Serverless Framework na maioria do tempo que você puder, porque é uma baita de uma mão na roda que, se você não usar antes, no começo você vai sofrer muito, assim como a gente sofreu pra caramba, assim como a gente sofre até hoje em alguns serviços que a gente não conseguiu fazer refactoring pro Serverless Framework. Então isso foi um baita de um erro que a gente fez, e é bom você cuidar com isso, né? Um outro erro também muito normal de acontecer é que você, quando está estudando e está aprendendo isso e já está aplicando coisas, você não tende a ter o conhecimento inteiro de como as coisas funcionam, principalmente na parte de billing, né? Como que o parceiro ali, a nuvem que você está rodando vai te cobrar isso, né? A gente foi executando, até porque a gente tinha um número bem grande de créditos na AWS, então a gente não tinha muita preocupação, só que a gente tinha que pensar o depois disso, né? E quantos créditos acabarem e ter que colocar o cartão de crédito lá e vier a fatura no cartão, como é que fica isso, né? Com o dólar aí... Aí vem a bomba. R$10 o dólar, né? Vou chutar alto aí já. Aí vem a bomba, né? Então, se preocupar com isso também. Por mais que tá com crédito, se preocupa com o billing disso, né? A gente foi fazendo tudo bem na questão do hype ali, principalmente na parte do Step Function, por exemplo, que o Step Function, o billing dele é por transição de estado. Então, se tu tem um data pipeline ali desenhado com 10 transições de estado, a cada vez que vai de uma caixinha para outra, por exemplo, no nosso cenário da paginação, a cada paginação está transitando estado. Ele vai te cobrar por isso, né? Hoje a gente já passa da casa dos 5 milhões de transições no mês, né? E se eu não me engano, 20 centavos de dólar a cada 1.000 transições, sendo que a AWS te dá 1.000 transições free. Então, se tu paga 20 centavos a cada 1.000, já consegue ter uma previsibilidade de quanto vai sair, né? Então, e aí a gente estava no hype, a gente tentou jogar isolado. Essa caixinha aqui só faz isso. Essa caixinha aqui só faz isso. Essa caixinha só isso. A gente tinha um SFN gigantesco. E a hora que a gente começou a rodar, a gente viu o billing subindo demais, assim. A gente falou, puta, deu... O que a gente fez de errado até a gente chegar que era isso. E ter que otimizar tudo isso... enfim, foi um baita de um pepinão que a gente resolveu. Então, não fica eufórico, vai com calma, né? Pega leve. É a coisa que eu falo. Pega leve, vai devagarzinho, porque tem um amigo que ele fala muito que a AWS ela está tanto que o teu cartão de crédito aguenta, né? Então ela vai escalar, só o teu cartão de crédito vai ter que aguentar depois, então tomar muito cuidado com isso. Na questão das lambdas, né, configurar certinho o timeout dessas lambdas. Se você vai deixar 15 minutos, seta ali, cuidado com a memória, sempre faça testes de carga para você ter uma média de memória que você vai utilizar, porque às vezes tu setou lá 512 megas de memória, ou 1 GB, ou 2 GB, que hoje, se eu não me engano, tá até 3 GB de memória que você pode subir. A gente não tem nenhuma lambda com tudo isso ainda, mas dá para setar, e às vezes tu coloca lá 1 GB de memória e você tá usando 256, né? Você tá pagando por 1 GB. Então, sempre faça ali uma média para você ter uma ideia,
para não gastar ou desperdiçar recursos, né? E uma outra coisa, cuidado demais com as conexões que essa Lambda faz de maneira externa. Então, se você tem uma Lambda que fala com o banco, se você tem, que eu não recomendo isso, já deixando claro isso, se você tem uma Lambda que fala com o serviço XYZ, faz isso, faz aquilo, se certifique que essas conexões estão sendo fechadas, né? Porque o gerenciamento de thread da AWS é tão absurdo que, por exemplo, se você rodar um Puppeteer, um navegador na Lambda, esquecer de dar um browser close do Puppeteer, a Lambda vai ficar em pé até dar timeout. Então, às vezes, você tem uma Lambda lá com 5 minutos de timeout, tu executou a tua tarefa em 1, e você não deu um browser close, vai ficar 5 minutos até estourar o timeout da Lambda, e isso vai gerar custo, né? Então, muito cuidado com esses aspectos, assim. Acho que, no geral, esses erros que eu tenho de pontos completamente negativos, assim, para cuidar, para que não fazer, né? A maioria impacta no bolso, né? Aí o cartão tem que ser limitless. Limitless. Piadinha ruim. Não, foi bom. Anotei aqui, ó. Anotei. Legal, cara. Não, show de bola. Acho que muito legal esses relatos. Até eu ia falar perguntar dicas, mas tu acabou já dando todas as dicas aí para quem quer mexer com serverless, do que não fazer, né? Então, cara, não faz isso. E eu concordo muito contigo nesse sentido. É algo que eu também gosto de falar bastante. O saber o que não fazer é tão importante, ou às vezes mais do que saber o que fazer, né? Então, essas dicas aí são extremamente valiosas. Cara... Então, um detalhe que eu esqueci de falar, pode falar. Outro problema que a gente enfrentou que me veio aqui, que foi um problema interessante também, é a questão de serviços que você paga e usa externamente, né? Se esse serviço, num exemplo nosso, foi o proxy, né? A gente paga um billing pela quantidade de IPs provisionados e também pela quantidade de tráfego que a gente gera, né? Então, se você não ter alertas nesse serviço, você não vai ter controle também. Então, se você usa algum serviço que essa Lambda está requisitando, tipo no nosso cenário, o proxy, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tu vai pagar depois também, né? E a gente não tinha esses detalhes, né, esses alertas, a gente não tinha nem alerta no custo de transferência de dados dentro da própria AWS, né? E até um detalhe que eu comentei lá atrás, que eu ia falar um pouco depois, só abrindo um parênteses, assim, né? A gente estava fazendo uma POC na parte de consolidação de dados com Hadoop, e como a gente está aprendendo ali como que o Hadoop / o Spark funcionam e tudo mais, a gente acabou gerando se eu não me engano, foram 3 dias. Acho que foi 2,5. Não, acho que foi 3 gigabytes de transferência de dados. Não, 3 terabytes de transferência de dados em 3, 4 dias. Isso gerou um custo de $300, $400 na época, na AWS. Por a gente estar fazendo do jeito errado, né? Então, sempre que tu estiver fazendo, vai com calma. Sempre olha o billing lá, como é que tá crescendo, o máximo possível. Às vezes a AWS não te entrega um dado real time do que você tá fazendo, mas é por isso que é interessante ir devagarzinho, né? Porque a gente subia cluster lá, rodava tudo, e a hora que a gente viu foram quase 3 terabytes de dados transferidos em 2, 3 dias, assim. Então, mais esses 2 detalhes aí. Show de bola, cara. E entre essas coisas boas e ruins aí, valeu a pena essa jornada de ter ido para serverless? Qual que é o balanço disso tudo? Então, foi aquilo que eu comentei. Pra gente valeu super a pena, porque pro nosso core business resolveu muitas limitações e muitos problemas que a gente tinha no passado, né? Então, hoje possibilitou, por exemplo, a gente escalar de uma maneira com que a gente não conseguia antes, né? Então, hoje a gente conseguiu atingir esse marco, esses números que a gente tem de coleta, de processamento e tudo mais, devido a isso. Então, hoje, se o comercial chega com uma conta de 1.000, 2.000 estabelecimentos para entrar de hoje para amanhã, a gente não tem preocupação, porque a gente sabe que vai dar conta do recado, né? Claro que o custo ele vai subir exponencial, a gente ainda não sabe uma conta, por exemplo, que vai chegar a ser mais barato, subir tudo isso num Kubernetes da vida e tudo mais, né? Acho que esse dia está muito, muito distante, né? Mas para a gente valeu super a pena, por conta dessas portas que se abriram devido à arquitetura que a gente acabou definindo, né? E eu acho que para uma empresa de tecnologia, uma decisão incorreta de arquitetura
pode acarretar na não viabilidade da empresa, né? Então, como eu falei lá atrás e tu complementou, é sempre interessante você pensar na empresa, na visão da empresa, no foco da empresa, para onde a empresa está indo, e tentar prever o futuro, né? Por mais que a gente não consiga fazer isso, tentar prever o futuro nesse sentido das decisões, né? Tentar prever as consequências das suas decisões. E lá atrás, a gente tentou fazer isso, a gente já viu que as consequências eram completamente plausíveis para a gente, e a gente acabou aceitando isso e deu certo, né? A gente acabou pagando boa parte das consequências que a gente sabia que ia pagar, a gente não sabia, tipo, o lance dos repositórios, entre outras coisas, que a gente está pagando hoje, né? Só que gerou muito mais ponto positivo do que negativo, então valeu super a pena pra gente. Até na questão de ter aberto o mindset, né? Então, um pouco depois desse projeto, entrou o projeto de consolidação de dados. Como eu comentei, a gente tem aquela equação matemática, né? Que a gente precisa parsear todos os dados do volume como um todo. Então, se eu quero saber a nota pública, a nota nossa da marca, eu tenho que olhar todos os reviews da marca. Então, se a marca, ao longo da sua vida, da sua trajetória, tem 1 milhão de reviews, eu tenho que parsear 1 milhão de reviews para gerar essa nota dia a dia, né? Então, para consolidação de dados, a gente resolveu um pouco nesse cenário. Então, são lambdas que provisionam um cluster. Esse cluster é um cluster Hadoop provisionado pela AWS, com instâncias Spot e tudo mais, tudo que a AWS gerencia, a gente faz as configurações ali, joga o job lá para dentro, executa, morreu, tudo certinho. E também é uma coisa que, se você for trabalhar com Hadoop, você tem que se preocupar com serviços secundários, né? No caso, a gente trabalhou com o Spark dentro do Hadoop, né? Um Job Spark. E o Spark, ele é absurdamente performático. Então, de novo, se você não cuidar com o seu banco de dados, você vai derrubar ele também. E como a gente já tinha esse aprendizado, abriu as portas para a gente resolver esse projeto, por exemplo, de uma maneira muito mais tranquila. Só teve esse imprevisto aí da transferência de dados, aí, que a gente transferiu um pouco acima do que a gente esperava. Mas valeu a pena, assim. No final, valeu a pena. Muito bom. Cara, maravilha, cara. Eu quero te agradecer bastante aí a tua participação, né, nesse episódio aí, número 3. Foi muito legal aí conhecer um pouco mais da Harmon, né, do negócio, de como está estruturada, né, a arquitetura de vocês. A gente entrou bastante detalhe, bem pequeno mesmo, acho que bem legal isso, né, que a gente consegue mostrar bem no detalhe como que funciona as coisas aí na Harmon. Cara, foi bem legal. Muito obrigado aí por ter topado aí esse episódio. Não, eu que agradeço. De novo, obrigado por ter lembrado, né? E sempre que precisar, se o pessoal aí também quiser trocar mais ideia, tiver mais dúvidas, estou à disposição. Tem o meu blog ali, que as pessoas podem acessar também. Acho que eu posso falar aqui o link já, né? Sim, o meu sobrenome, né? Rifeli, RIFELI. .me. Eu tenho alguns artigos ali que eu acabo publicando de vez em quando, faz um tempinho já que eu estou sem escrever, né? Essa palestra, por exemplo, essa questão que eu falei do projeto de consolidação de dados, eu palestrei no TDC do ano passado sobre isso, então tem lá no site do TDC também, na trilha de arquitetura de dados. Também foi um case bem interessante, um pouco atrelado a serverless, né? Em coisas mais parrudas, assim. E, cara, de novo, vou sempre falar isso quando tocar no teu nome. Parabéns aí pela colaboração que tu está fazendo para a comunidade e também abrindo espaço para as pessoas darem seus cases, darem um pouco de conhecimento. Que eu também tenho um outro amigo que eu chamo ele de O Filósofo, né? Que ele sempre diz que quando eu falo para eu escutar em primeiro lugar, né? Então é interessante que cada vez que eu falo a mesma coisa, eu absorvo aquilo que eu estou falando de uma maneira diferente, né? Então, acho que você gera oportunidade para você aprender, para a pessoa que está compartilhando conhecimento ali contigo e para quem está ouvindo, né? Então, é um ganho triplo aí, ou mais ainda do que isso, né? Então, de novo, parabéns e tamo junto aí. O que precisar, pode contar. Valeu, muito obrigado, cara. Foi bem legal. Então é isso, e fechamos aqui o episódio número 3, né, sobre serverless na Harmon, e fica aí até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Valeu.